Primeiramente, a gente vai falar um pouquinho sobre como essa dependência emocional aparece, depois do porquê que ela aparece, e aí eu vou abrir para vocês interagirem, perguntarem, porque eu acredito que é um tema que deva ter muita dúvida, vocês queiram participar também, né, com as suas questões. Então vamos lá? Vamos iniciar, senão a gente acaba ultrapassando aqui o nosso tempo, né? Você já sentiu medo de perder alguém? Você já passou dos seus limites com medo de desagradar o outro? Você já aceitou situações de sofrimento com medo dessa pessoa ir embora, te deixar? Quantas vezes você já deixou um gosto seu para valorizar o gosto do outro? Quantas vezes você se desagradou para agradar o outro? Isso tudo com medo dele ir embora, dele parar de gostar de você, dele deixar de se interessar. Quantas vezes você se deixou de lado? É isso que nós vamos falar. O medo do abandono, o medo da rejeição, o medo de não ser amada, o medo de não ser querida, o medo da solidão. E isso tudo vai fazendo com que você aceite o desrespeito, a desvalorização. Quando a gente coloca esse outro num pedestal, automaticamente a gente perde o nosso valor. E aí que está o perigo. Quando a gente se perde no meio dessa supervalorização do outro. Você tem medo de ser abandonada? O que é uma dependência emocional? Vocês sabem que vivemos em sociedade. Então, o que acontece? Nós, de alguma forma, temos sim uma influência do outro na nossa vida. E é normal, né? Agora, o que diferencia dependência emocional de uma influência saudável do outro? Então, vamos lá. Dependência emocional, ela gera sofrimento. Eu preciso daquele outro para me sentir bem. Eu preciso do outro para me regular emocionalmente. Eu preciso do outro para me sentir segura, amparada. Eu preciso do outro para me sentir bonita. Eu preciso do outro para me sentir reconhecida. Isso é dependência emocional. Quando eu não recebo, eu entro em sofrimento. Eu não consigo enxergar essas coisas em mim. Eu preciso primeiro que o outro enxergue, para que depois eu talvez enxergue. A influência positiva, ela acontece quando há uma troca saudável. Quando eu valorizo sim a contribuição do outro. Mas isso não é uma regra. Eu entendo que nós somos seres independentes, com valores diferentes, com gostos diferentes, personalidades diferentes. Então eu aceito a diferença e eu também valorizo aquilo que é meu, independente do que o outro achar ou não. Então eu consigo receber aquilo que o outro quer me dar, a influência positiva, o que ele vai apontar na minha vida, mas eu sei que isso não é uma regra. É um incentivo, é um crescimento, é uma contribuição, mas eu não vou levar isso como uma regra. Então, vocês perceberam a diferença? A dependência, eu preciso do outro na minha vida. Na influência saudável, é uma escolha ter o outro na minha vida. É uma escolha fazer valer aquilo que ele me disse. É uma escolha pegar aquela contribuição, se fizer sentido para mim. Mas na influência saudável, a gente não perde a nossa autonomia. A gente não se descaracteriza. Muito pelo contrário. A gente consegue sim saber que essa influência está vindo, mas nos vemos como um ser independente, que vai ver o que vai fazer com isso.
Vamos lá. E aí? Como é que a gente vai lidar com o outro sem perder essa independência? Será que tem como, gente? Será? Será que é possível a gente escolher e não precisar do outro? Com certeza. Com certeza. Sabe por quê? Porque é assim que se dão os relacionamentos saudáveis. Numa troca, onde há o respeito, onde há a tolerância, aonde que o ser único, ele é valorizado, né? Só que essa valorização primeiro precisa acontecer em você. A partir do momento que eu estou esperando essa valorização vinda do outro, não vai dar certo. Então, quando a gente fala de dependência emocional, a gente não pode deixar de falar de apego. Nós temos vários tipos de apego, vocês sabiam? Apego seguro, apego ansioso, apego evitativo e apego desorganizado. O que é o apego, o apego seguro? Vamos entrar então para tentar entender da onde vem essa dependência emocional. Porque ninguém nasce dependente emocional, a pessoa se torna dependente emocional. Assim como também se torna um adulto que sabe lidar com as próprias emoções e entrar em relacionamentos saudáveis. Então ninguém nasce desta forma, viu? Não existe predisposição para isso. Não é genético isso, viu? Isso é formado diante das nossas relações primárias. Então vamos lá, quando a gente fala de apego seguro, o que é isso, gente? Apego seguro é quando as necessidades da criança, ela é suficientemente atendida. Quando esses pais, eles conseguem atender às necessidades emocionais da criança, quando ela é acolhedora, ela é sensível, ela tem espaço para expressar aquele sentimento, as frustrações, as decepções, os medos, existe espaço seguro para que ela consiga se expressar e ela é acolhida, é entendida, ela é ajudada a lidar com tudo aquilo. Então, diante de pais emocionalmente estáveis, ela passa um apego seguro para essa criança. Qual é o resultado? Ela se sente amada, ela se sente suficiente e ela pode sim confiar no outro. Foi tudo que ela recebeu, tudo que ela foi internalizando dessas relações primárias. Então, lá na vida adulta, ela vai ter relacionamentos equilibrados. Ela vai saber valorizar quem ela é, mesmo sabendo que algumas coisas vão desagradar o outro. Que hora ou outra, a gente vai decepcionar o outro por não escolher aquilo que ele quer, por não fazer aquilo que ele quer, por não atender expectativas, e tá tudo bem. Esse adulto, ele não vai se sentir ameaçado, ele não vai se sentir fragilizado, ele não vai se sentir com medo da rejeição. Não. Ele vai se sentir seguro em ser quem ele é, porque houve espaço para ele ser quem ele é. Então, o apego seguro, ele é o melhor, né? É quando a gente fala que deu certo, né? Essa relação primária teve sucesso, teve bons frutos essa relação primária. E vamos partir para o apego ansioso. O que é esse apego ansioso e o que ele gera, né, gente? Quando o cuidador, pai ou a mãe, ele foi inconsistente, tá? Ora ele estava presente, ora ele dava atenção e ora ele se tornava uma pessoa muito distante, uma pessoa ausente, uma pessoa sem perceber o que estava acontecendo, sem dar espaço para a criança trazer as suas questões. Então a criança ela se via dentro de um ambiente
instável. Ela não sabia se ela podia contar ou não. Ora, ela recebia aquilo que ela queria e ora, ela não recebia. Então, aquela confusão de que será que eu posso contar, será que eu não posso contar? O que vai acontecer? Será que se eu precisar disso agora eu vou receber? Não sei. Por isso esse apego ansioso, a gente não sabe o que esperar. E aí também é muita a raiz da ansiedade. Porque é um ambiente instável. A criança ela cresceu num ambiente que ela não sabia o que ela podia esperar. Ora estava tudo bem, ora ela era acolhida, ora ela recebia afeto, atenção, e ora ela recebia indiferença, distância, ausência, negligência. Então ela fica confusa no meio disso tudo. O que acontece? A criança teve então contato com que tipo de amor? Um amor instável, a rejeição e a imprevisibilidade emocional. Ela não sabe o que ela ia esperar. O que isso vai gerar na vida adulta? O medo do abandono. Eu não sei se o outro vai me abandonar. Será que dessa vez ele fica? Será que ele vai? Será que eu preciso fazer alguma coisa para que ele fique? Porque dessa vez ele está comigo, mas será que ele vai embora? Será que amanhã não vai mudar tudo? Hoje ele gosta de mim, mas quem garante que amanhã ele vai gostar? E essa pessoa ela busca essa validação. É aquela pessoa que ela é insegura. Então ela fica o tempo todo, mas você gosta de mim mesmo? Mas você tem certeza que você me ama? Você não vai me abandonar não, né? Então são falas muito características de pessoas que estão esperando algo acontecer. Não vai ter uma estabilidade, alguma coisa vai acontecer. Então ela duvida desse amor, ela duvida da entrega, ela duvida do vínculo, porque ela teve um apego ansioso e ela leva isso para a vida adulta. E o apego evitativo? O apego evitativo, ele é um pouquinho mais complicado, né? Por quê? A gente falou que o apego ansioso é aquele que a pessoa não sabe o que vai acontecer, né? Então ela fica sempre com medo. E aí isso gera essa dependência de que, não, eu vou fazer alguma coisa porque ele vai me deixar, porque ele vai embora, porque vai acontecer alguma coisa. Ah, hoje ele tá afim, mas não sei não. E aí ela vai gerando essa dependência de que eu preciso fazer alguma coisa para que ele fique, porque isso é uma situação real, isso pode acontecer, eu acredito que isso vai acontecer. Então é aquela briga para manter uma situação, porque eu sei que a qualquer momento a coisa vai mudar. O apego evitativo já é diferente. O apego evitativo é quando esses cuidadores, os pais, eles foram totalmente distantes afetivamente. Eles não estiveram presentes na vida dessa criança, não é fisicamente não, a gente está falando de conexão emocional. São pais que foram de fato negligentes com a vida afetuosa do filho. Então essa criança ela não recebeu atenção, carinho, amparo. Ela não aprendeu a lidar com a frustração, ela não aprendeu a pedir ajuda, porque nunca houve espaço para ela pedir ajuda. Ela cresceu entendendo que ela tinha que resolver as coisas por ela, que não tinha muito espaço para dor, para sofrimento, para frustração, para ansiedade. Não tinha espaço para ela viver isso. Os pais estavam sempre ausentes, sempre desconectados. Então ela cresce se sentindo menos. Ela cresce se sentindo invalidada. Ela cresce se sentindo invisível. Por isso, na vida adulta, ela vai ter um problema de vínculo. Ela não vai querer criar vínculos. Porque ela entendeu que vínculos não é para ela. Que não cabe ela ali. Então ela evita. Por mais que ela deseja, porque no fundo, ela queria ser vista. Ela queria ser amparada, ser
desejada, ser querida, ser cuidada, mas não era possível naquele momento. E ela foi aprendendo, conforme o tempo, a evitar isso. Já que eu não tenho, então eu evito. E aí ela se torna essa pessoa que não entra em relacionamentos duradouros. São relacionamentos superficiais, que não se estreitam. Quando tá dando certo, de repente ela rompe, né? Porque ela não aprendeu a viver dentro do vínculo. Ela foi uma criança que provavelmente escutou falas desta forma: engole o choro, isso não é nada. Você tá chorando à toa? Invalidando o sentimento daquela criança, invalidando o sofrimento, diminuindo o que ele está sentindo, não colocando essa criança como prioridade. Você precisa ser forte. Larga a mão de manha, larga a mão de choro. E não tinha espaço para ela relatar e ser amparada. Então, essa pessoa que viveu esse apego evitativo na vida adulta, ela também vai manter uma distância afetiva. Ela vai ter dificuldades para manter um vínculo estreito. E ela vai se tornar uma pessoa independente de forma exagerada. É uma pessoa que vai estar extremamente sobrecarregada, extremamente irritada, sozinha, porque ela não pede ajuda, porque ela vê que não tem espaço, porque ela vai se sentir como um problema na vida do outro. Então, esse é o apego evitativo. Olha o quanto de problemas, né, isso gera na vida adulta. E por último, nós temos o apego desorganizado. O apego desorganizado é quando essa criança ela se depara com cuidadores que bagunçam um pouco a cabeça dela. Que essa figura de acolhimento, de afeto, de cuidado, essa figura de proteção, é a mesma figura que maltrata, é a mesma figura que fere, é a mesma figura que age com agressividade. Então ela fica confusa. É meu porto seguro ou é minha fonte de dor? É onde eu recebo carinho ou é onde eu recebo agressividade? Ela não entende isso. E aí, o que acontece? A criança ela faz uma associação do amor com o sofrimento. Para ela, o sofrimento está ali, ó, juntinho com o sofrimento. O que vai acontecer? Essa criança que viveu numa família, numa situação, num ambiente caótico, bagunçado, de relações imprevisíveis, ela vai se tornar um adulto que também vai misturar amor e sofrimento. Então ela vai entrar em relações que, ora, ela recebe carinho e é bem tratada, e é reconhecida, se sente amada, ora, ela vai viver momentos de agressividade, onde há o desrespeito, há a agressão, há o abuso, e ela mesmo assim se mantém ali. Então, esse apego desorganizado, ele é perigosíssimo, porque, de fato, são pessoas que associaram o amor ao sofrimento. Aquele que me protege, aquele que me ama, é o mesmo que me agride. Então, as mulheres e homens também, tá? Crianças, vão se tornar esses adultos que vão buscar parceiros, vão reproduzir aquilo que eles aprenderam lá na infância. Então, vão se colocar em relacionamentos abusivos, tóxicos e não conseguem romper. Então, existe o sofrimento, mas eu aprendi que o amor é isso, que o amor envolve esse sofrimento, que ele me ama, mas ele me ama do jeito dele, que ele me ama, mas tem os seus picos de agressividade. Ele me ama, mas ele teve razão de ficar nervoso comigo, de me agredir, porque eu também mereci.
Porque a criança ela faz isso, ela entende aquela agressividade vinda dos pais como se ela tivesse merecido aquilo. Ela não consegue colocar aquela agressividade como sendo culpa desses pais, ela protege esses pais a todo custo. Tanto que é uma dificuldade imensa na vida adulta para a gente entrar nesse campo e de fato olhar para as coisas como elas são. Então a criança entende que ela é dela. Se as pessoas que ela mais confia tá dando aquilo para ela, é porque ela merece. E aí ela cresce e leva isso adiante. Olha o perigo, não é? Entenderam um pouquinho sobre como é que a gente vai reproduzindo as nossas relações? A gente aprende lá na infância e vamos levando isso adiante. Então, quando a gente fala de dependência emocional, a gente tem que voltar um pouquinho lá na infância para entender como é que se deu as minhas relações. Por que eu estou reproduzindo esse tipo de amor? Por que eu estou pedindo validações? Por que eu estou encontrando o meu valor só quando o outro está presente na minha vida? É entender um pouquinho da história para se libertar, para fazer uma nova história, para buscar o que te faltou. Quando a gente volta, gente, pro passado, tá? Não é para achar culpados. Nossa, então eu vou sair daqui acabando ali com meu pai, com a minha mãe, com meus cuidadores. Não é isso. Não é essa função. Não é. A gente não volta para achar culpados. A gente volta para achar entendimento, compreensão. A gente volta para perdoar. A gente volta para poder fazer uma nova história, para trazer a responsabilidade de se dar aquilo que faltou. E aí sim poder viver o amor como deve. Mas ele primeiro precisa começar aqui, ó, em você. E aí a gente vem para onde? Resgatar, né? Resgatar essa independência emocional. Então, não mais dependência, mas a gente resgata a independência emocional, que é a capacidade da pessoa se manter emocionalmente sozinha. A independência emocional é isso. Eu tenho a capacidade de voltar ao meu equilíbrio sozinha. Eu tenho a capacidade de me sentir feliz sozinha. Eu tenho a capacidade de me sentir valorizada sozinha. Eu tenho a capacidade de me sentir bonita sozinha. Eu tenho a capacidade de perceber o meu poder sozinha. Essa é a independência emocional. Se você está na minha vida, ótimo. Se você não está, ótimo também. A independência emocional é você aprender a ficar sozinha e ser feliz assim. Se o outro aparecer na sua vida, que seja para te deixar ainda mais feliz. Mas feliz você já é. Como é que a gente vai sair de um pontinho para o outro? Vamos lá. Para quebrar, primeiro eu tenho que tirar essa pessoa do pedestal que eu coloquei. Geralmente a pessoa que tem uma dependência emocional, ela coloca esse outro lá em cima, muito melhor que ela. Muito melhor. Não é possível que essa pessoa está comigo. O que ela viu em mim? Eu jamais posso perder essa chance de ficar com essa pessoa. Porque essa pessoa é demais, porque é isso, porque é aquilo. E eu coloco essa pessoa lá em cima, lá no pedestal. Eu vejo ela como inalcançável. Mas a gente já entendeu por quê. Porque eu estou reproduzindo aquilo que eu aprendi lá na infância e eu coloco ele lá no pedestal porque quem está lá em cima, inconscientemente, são os cuidadores, são esses pais. E eu só reproduzo isso dentro do meu relacionamento. Então, tirar essa pessoa desse pedestal e olhar de fato para quem ele é. É uma pessoa assim, assim, assado, com esses valores, com essas características, ótimo. E eu? Quais são as minhas características? Tira ele do pedestal e coloca páreo a páreo. Eu preciso equilibrar as relações.
Ele tem as suas características, eu tenho a minha. Ninguém é melhor que ninguém aqui. Primeiro ponto. Depois, sair da submissão. Geralmente, onde há dependência emocional, há submissão. Ela se diminui para caber. Ela não tem gosto, ela perde a identidade. O que ela gosta é o que o parceiro gosta. O como ela se veste é o que é bom para o parceiro. As atividades que ela faz é aquilo que não incomoda o parceiro, aquilo que é permitido. As escolhas que ela faz, ela já conversou 1000 vezes com esse parceiro para saber se tá ok, se ele tá concordando, se não vai gerar nenhum problema. Se ela não gostou de algo, ela vai pensar 1000 vezes em falar, porque vai que se ele não gosta, né? E se ele brigar comigo, e se ele não gostar do que eu tô falando? E se ele parar de gostar de mim, você quer saber, eu não vou falar nada não. E a pessoa não fala. Então, primeiro, sai dessa submissão. Assuma o controle da própria vida. Resgate o seu eu, a tua essência, do que você gosta, o que você faz, como é que você quer se vestir, que atividade você quer fazer, o que você não gostou. Traz para você o controle da sua própria vida, independente do que o outro vai fazer com aquilo que você está fazendo. Você tem que se responsabilizar pelo que você diz e faz. O que o outro vai fazer com isso? Gente, é problema do outro. A gente não tem condições de se responsabilizar pelo outro. E se ele se desequilibrar? É problema dele. Aí eu vou ver o que eu vou fazer diante desse desequilíbrio. Mas ficar evitando o desequilíbrio do outro porque ele não sabe lidar, problema do outro. Outra coisa, trabalhar a ansiedade. Porque, como a gente viu naquele apego ansioso, a ansiedade, ela vem quando o parceiro não responde uma mensagem. Ah, tá diferente hoje. Ah, tá diferente. Ah, deve ser comigo. Traz tudo pro pessoal. Ah, mas você não falou um bom dia pra mim, estranho. Mas será que aconteceu? Ah, com certeza é alguma coisa. Ah, não tá gostando de mim. Ah, surgiu outra pessoa. Ah, tá perdendo o interesse. Então, qualquer mero distanciamento do outro já gera ansiedade. A pessoa fica desesperada achando que vai acontecer alguma coisa, que é com ela, que... Trabalhar a ansiedade é olhar para o real. No que eu estou me agarrando para chegar nessas conclusões? É aprender a questionar os seus pensamentos. Seus pensamentos, eles, na maioria das vezes, não são reais. Então você tem que aprender a questionar os seus pensamentos. Muitas vezes você vai ver que são ilusões diante de toda aquela insegurança que você traz da forma de apego que você adquiriu na infância. Outra coisa, diante do desespero de que eu preciso estar no controle, eu preciso fazer alguma coisa porque esse outro não vai embora, eu preciso fazer alguma coisa para manter o amor dele, eu preciso mantê-lo interessado. Isso é ilusão. Então, esse desespero de você atender o outro, agradar o outro a todo custo, ser a melhor namorada, a melhor esposa, porque se eu não for, se eu derrapar, se eu falhar, ele vai embora, é ilusão. O outro, ele tem que sustentar os seus limites. O amor saudável, ele sustenta os seus limites. Ele aceita os seus nãos. Ele aceita as suas características, o seu gosto. Desde que isso seja, gente, moralmente aceito dentro de uma relação, você pode e deve ter a tua liberdade preservada. Então, o desespero de desagradar precisa cair por terra. E o sofrimento. Você tem que entender que uma pessoa, para estar dentro de um relacionamento, ela precisa estar feliz. E se existe dependência emocional, há um sofrimento. Então, é questionável o seu relacionamento. Porque um relacionamento, ele não pode gerar sofrimento. Ele tem que gerar satisfação. Então, romper com o sofrimento é importantíssimo para você conseguir ter uma relação saudável. Bom, entenderam um pouquinho como é que a gente faz esse caminho? Primeiro, e agora, Andelita?
Qual é o caminho? O que eu faço? Tô perdida com isso tudo. Vamos resgatar a tua autoconfiança. Eu quero que você pense, como é que você era antes desse relacionamento? O que você fazia? O que te alegrava? O que você gostava? O que você deixou de fazer? Resgate tudo isso. É ali, ó, que você vai se resgatar, vai se tirar desse lugarzinho. Restabeleça os seus pilares. Saúde física, saúde mental, social, espiritual. Resgate os seus pilares. Dentro de um relacionamento, a gente precisa ter o que é nosso e o que é unidade. Ter o que é meu e o que é nosso. Então, às vezes aquilo que é seu, você nem tem. Você não tem aquilo que é só seu. O que é só seu? Só seu. Você tem? Ou é tudo junto e misturado? Não, eu só tenho o nosso. A gente vai tudo junto. Vai no mercado junto, e sai junto, e janta junto, e vai correr junto, e vai pra academia junto, e dorme junto, e come junto. Se não tiver junto, é desesperador. Isso é terrível, terrível. Resgate todos esses pilarzinhos aqui, tá? A autoestima, quem tem dependência emocional tem uma autoestima muito fragilizada. E através desses pilares que você vai resgatar a tua autoconfiança e a sua autoestima. Então você vai estabelecer hobbies, trazer sonhos que de repente ficaram pelo caminho, amizades, a vida social é muito importante, projetos pessoais, tudo isso no intuito de você se resgatar. E aprender que a solidão saudável, ela é essencial. A gente precisa ser a nossa melhor companhia. Aí assim a gente não tem medo do abandono, da rejeição, a gente não tem medo. Se o outro for embora, quem vai estar perdendo é ele, quando a gente sabe o nosso valor. Entenderam? Sobre dependência emocional, como isso é sério e o que a gente precisa fazer para melhorar isso. Às vezes sozinha você não vai conseguir. É importante que exista um tratamento que te ajude a lidar com isso. E a psicoterapia está aí para isso. Por quê? A gente vai ter que fazer uma volta muito interessante lá na tua infância, como a gente falou. A gente vai ter que cavar um pouquinho mais fundo para desatar os nozinhos, para você conseguir viver o amor como você gostaria. E aí? Como é que essas informações caíram aí para vocês? Vamos abrir para perguntas? Temos um tempinho? Vocês vão ver que tem ali uma caixinha de perguntas, tá? Onde está o pontinho de interrogação. Vocês podem estar mandando as perguntas ali, tá? Então, se vocês quiserem estar mandando alguma coisa agora, eu estou abrindo para perguntas e estou lendo aqui tudo que vocês estão mandando, tá? Então, do lado aqui tem uma caixinha, ó, um pontinho de interrogação. Podem se sentir à vontade para mandar aqui qualquer pergunta ou dúvida também, né, do que ficou para trás do que eu falei. Podem estar me mandando aqui, certo? Às vezes a gente fala um pouquinho mais rápido, né, gente? Então, vamos lá. A dependência emocional sempre é construída na infância ou pode também ser desenvolvida na vida adulta? Sempre é construída na infância. A dependência na vida adulta é um sintoma de algo que já estava ali latente, tá? Não tem como eu nunca ter sido dependente emocional e me tornar na vida adulta. Não, a gente adquiriu isso em algum lugar. Então, a gente adquiriu isso lá na infância e a gente só vai reproduzir isso na vida adulta, tá? É que vão existir relacionamentos que vão servir de gatilho para, de repente, isso que já estava ali aflorar, tá? Então, sempre vem da infância. As formas como a gente se relaciona com o outro, com o mundo, com a gente, o nosso próprio autocuidado, como é que a gente se cuida,
como é que a gente cuida do outro, como é que a gente se ama e ama o outro, a gente adquiriu lá na infância. Respondido? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. A solidão também é um motivo da dependência emocional? Também. A solidão entra nisso que eu falei, ela pode ser um gatilho para essa dependência aflorar, mas que eu também já trouxe lá da infância. Por quê? Por que a solidão ela me atinge tanto? Por que eu tenho uma dificuldade maior de lidar com a solidão? Talvez é uma pergunta um pouquinho mais intensa, né? Que a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo. Às vezes o meu problema de lidar com a solidão também vem de lá do fundo. Talvez eu não fui criada, vamos dizer assim, né? Eu não vivi uma independência emocional como eu deveria. Então, às vezes, ao longo do tempo, pode ser que eu fui vivendo uma dependência emocional sem me dar conta, né? E quando eu me vejo diante da solidão, essa solidão desperta aquilo que também já estava ali, só que às vezes camuflada pelo excesso de presença das outras pessoas, né? Então eu tive uma vida, às vezes, de excesso de presença das outras pessoas, e aí aquilo ficou meio que camufladinho ali. Quando eu me vejo sem essas pessoas, vem a necessidade da dependência emocional. Do outro, vem a necessidade do outro. E a gente cai na dependência emocional. Então, novamente, sempre esteve ali, mas talvez de forma camuflada. E aí, diante de uma solidão, desperta-se a dependência emocional. Ficou claro? Bom, tem mais alguma pergunta? Ou podemos encerrar? Ou ficou alguma dúvida? Bom, se caso ficou alguma dúvida ainda, ou vocês quiserem me mandar uma pergunta no particular, porque, né, não quiseram se expressar aqui, não tem problema. Manda para mim no particular, que eu respondo vocês. Ó, Adelita, você falou daquilo, mas eu não entendi muito bem, ficou faltando tal coisa. Você me responde, pode me mandar, que eu consigo responder vocês, tá bom? Diante ali da minha disponibilidade, mas eu vou arrumando um tempinho para responder vocês. Combinado? Fechamos, então, podemos encerrar? Então, obrigada pela presença de vocês, viu? Até a próxima live, que vai ser no mês de abril, né? Nosso combinado aqui é uma vez por mês, a gente tá tendo aqui essa troca, essa interação ao vivo, que é tão importante, tá legal? Aí vamos ver qual vai ser o tema da próxima live, hein? Gente, muito obrigada então. Até a próxima, viu? Tchau, tchau.